Teria que chamar o Afonso aqui uma vez só para falar do TCC dele. Daria para uma palestra só sobre o TCC dele. Porque o TCC dele foi, até hoje, continua sendo, Afonso, o melhor TCC que já fizeram na Unip. Em 2 anos que eu estou aqui no curso de jornalismo, tem a 13 o curso de jornalismo da Unip, foi o melhor TCC que já foi feito. Foi um documentário, né? A gente estava na dúvida, eu e o Vanderlei, né, meu parceiro, e a Tati, no começo a Tati não estava, né? Estava o Vanderlei. A gente, entre mídias sociais, um TCC sobre mídias sociais e um documentário que tinha essa ideia. Eu assisti um filme, não sei se vocês assistiram, foi na Vista Social Clube, alguém assistiu? Assistam, é bem legal, assim, tem uma trilha sonora, umas imagens, assim, que eu fiquei fascinado com aquele filme. Eu falei, eu quero fazer algum, né? Parecido, né? Porque eles usam Steadicam, todo um sistema de vendors, é um negócio muito legal. Eu falei, vou tentar fazer igual. Depois, se vocês quiserem, vocês entram, tem uma versão reduzida de 10 minutos no Vimeo, chama Inspirações no Fórum. E se alguém quiser me seguir no Instagram, tá, esse é o meu endereço. Aqui eu posto bastantes imagens aéreas também. E é isso. Um pouquinho do meu dia a dia, aí se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. Estou com vergonha de estar aqui. Eu também tenho vontade de produzir um documentário. Eu quero saber como foi a sua experiência de fazer como TCC, que já é um trabalho complicado, produzir um trabalho que é mais complicado ainda que o documentário. Como que foi essa experiência e como você chegou no tema? Assim, a experiência disso que vocês estão vivendo, da faculdade, para mim foi difícil, né? Porque na época as minhas filhas estavam pequenas, então foi... Putz, sou meu, sacanagem. Aí não, eu realmente... Onde eu estava? Olha, também isso aqui não pode. Que a faculdade foi difícil por causa que você tinha quando as filhas estavam pequenas, tudo. Mas eu não vi passar 4 anos, assim, foi muito legal. E o último ano foi mais intenso ainda, né? E assim, eu procurei, apesar de já ter toda a bagagem cinematográfica, de trabalhar com a câmera bem, de conseguir captar boas imagens, mas a experiência de fazer um documentário, para eu, para a Tati e o Vanderlei, era zero. A gente nunca tinha feito nada. A gente tinha feito alguns trabalhinhos pegando imagens da internet, durante o curso, mas assim, a minha experiência com edição era fotos das minhas filhas de aniversários, entendeu? Era um programinha básico assim. Só para você ter uma ideia, eu comecei a editar num outro computador, não era nem esse. Eu precisei comprar esse computador porque tinha mais memória, tudo. O meu outro era bom também, mas travou. O programa de edição que eu usei também era fraquinho, era um programa. Aí eu usei o Premiere, Adobe Premiere, que era mais... E assim, eu cheguei pra minha filha, ela era pequenininha, eu peguei a câmera e falei assim, ó, canta uma música aqui na sala, agora vem pra cozinha, canta a mesma música na cozinha. Você tem ideia, assim, não sabia nem fazer corte. E aí nas madrugadas eu fui aprendendo YouTube, né, como fazer corte no Premiere, como fazer fusão de imagens no Premiere. E fui, no final do documentário, eu já estava fazendo com atalho, tudo com atalho, assim, e assim, a própria captação da entrevista, na última, eu fiz com o Caçulinha. Ele falou, eu tenho 2 minutos para falar com você. Eu falei, é mais do que o suficiente. Era mais, era muito mais. E eu fiz, você só espera montar um setzinho aqui? Eu falei, claro, mas eu não posso esperar mais 2 minutos. Ele é meio assim, meio estrela. Mas é gente boa demais, assim, mas é bem nítido, assim. Aí eu já fui nas perguntas certas. Quem sofreu mais com a gente foi o Dominguinhos. A gente conseguiu entrevistar o Dominguinhos. Acho que foi uma das últimas entrevistas dele, assim. Mas acho que muitos anos depois. Não, foi muito. 3 meses depois, foi muito pouco tempo depois. E ele, na verdade, ficou mais de 1 hora conversando com a gente. Porque naquele âmbito, né, de pô, a gente não vai conseguir pegar ele de novo, e realmente a gente não imaginaria o que ia acontecer. E conseguimos fazer uma entrevista maravilhosa, só na entrevista dele dava para fazer um programa. Assim. Então,
conseguimos entrevistar 17 pessoas. A gente começou indo na orquestra sanfônica, porque o documentário ele era sobre o amor dos instrumentistas pelo acordeon. Por que acordeon? Da onde você tirou o acordeon? Porque eu tenho acordeon, eu comecei a tocar, na época meu pai comprou o acordeon comigo, então meu pai falecido, tem toda aquela parte sentimental, então eu parti para um filme que eu tinha assistido, que eu quis fazer um documentário, para um documentário musical, com o instrumento que eu tocava e com imagem, né, que é a minha área, né? Então acabou sendo muito trabalhoso. Na verdade, o nosso trabalho final foi bom porque, além das captações e da edição, enfim, teve todo o trabalho que não foi meu, dos relatórios, né? Os outros dois mandaram, deu um calhamaço assim de relatório, porque a gente tinha que decupar todas as falas, e aí eu não sabia por onde começar a edição. Eu falei, o que eu vou fazer? Não tenho ideia, não fiz cinema, não fiz. Aí conversando com um amigo, ele falou, tem um amigo aqui que fez cinema, vamos falar com ele? Vamos. Eu falei, e aí? Ele deu uma dica assim, para quem quiser fazer, é fantástico, assim, é o sumo de um curso de cinema. Assim. Ele falou, você separa o seu documentário em 5 temas. Quais 5 temas principais que você conseguiu captar? É o amor pelo instrumento, é o futuro do instrumento, é a dificuldade de trabalhar com ele. E aí conseguimos, né, fazer 5 temas, e aí a gente imprimiu todas as transcrições das falas de todo mundo, imprimiu mesmo no papel, e para cada tema que cada um falasse, a gente recortava o papel e fazia um bloquinho. Então, Dominguinhos falou do amor, o Renato Borghetti falando do amor, o Toninho Ferragutti falando do amor, o artista de rua que a gente entrevistou, e aí a gente dividiu por temas todos os entrevistados e foi fazendo num chão assim, ali naquela biblioteca da Cara de Lu. Fomos lá um fim de semana e fomos espalhando tudo assim, fomos dividindo. E ali que eu consegui ir editando, ia separando as frases de cada entrevistado. Só que assim, a norma era de 30 minutos, né, do TCC. Daria para fazer um longa facilmente. Eu tenho o trabalho, só que eu fiz um erro. Meu erro foi pelo vício da televisão de fazer entrevista, e só a entrevista em si já valia, porque se a pessoa está dando entrevista é questão que ela autorizou a veiculação, e não, você tinha que ter a autorização por escrito. O pessoal deu entrevista, aí a gente